Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje surgiu de uma pergunta que eu recebi de uma pessoa aqui no canal, que é a Karine Mares. Então Karine, se você assistiu esse vídeo, um beijo. Eu amei a sua perguntinha. Eu sei que você acompanha o canal aqui faz tempo, né? Eu tô de olho nas carinhas que me seguem há bastante tempo já aqui no canal. E a Karine me perguntou uma coisa esses dias nos comentários que me despertou a vontade de gravar esse vídeo pra vocês. Que ela me perguntou pra dar um conselho, porque ela não conseguia focar e ler um livro até o fim. E eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que isso acontece com muitas pessoas, inclusive já aconteceu até comigo também. E as dicas que eu dei pra ela, eu quero dar pra vocês também, que de repente até gostam de ler, mas de repente não conseguem focar em um livro e conseguir ler ele até o fim. Então, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Já peço perdão pra vocês pelos barulhinhos extras, porque toda vez que a gente começa a gravar, tem barulho, é o cachorro do vizinho que late, é o vizinho que grita com o cachorro, é carro que passa, enfim, acidentes acontecem, né? Mas me perdoe os barulhinhos extras e vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam, deixa o like que me ajuda muito, tá bom? Então bora lá. Então, gente, isso acontece muito, tipo, acho que com todo mundo que lê, que pega um livro pra ler, está sujeito a isso, né? Então, já aconteceu comigo, inclusive eu separei aqui, deixa eu ver, 4 livros que, assim, eu não consegui focar e terminar a leitura. Vocês sabem que eu adoro ler, e eu tenho bastante livro, né? Mas, gente, realmente tem algumas histórias e algumas coisas muito pontuais que acontecem que, de fato, às vezes travam a gente, né? Então, as dicas que eu dei pra Karine, eu quero falar aqui pra vocês e acrescentar também outras coisas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve avaliar é se o tipo da história que a gente pegou pra ler é uma história que realmente a gente gosta, sabe? Por exemplo, eu tenho os meus tipos de livros favoritos, assim, os meus gêneros favoritos. Então eu gosto muito de infanto juvenil, eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito de romance, gosto de romance de época, mas assim, não sou aquela louca do romance de época, mas eu gosto, tá? Mas tem alguns tipos de livros, assim, alguns gêneros que não fazem o meu estilo. Por exemplo, eu não gosto muito de livros que tenham muito, assim, violência, sabe? Muita morte, muita coisa sofrida. Não faz muito o meu estilo. Histórias muito pesadas e, sabe? Eu não gosto muito. Então, se eu pegar um tipo de livro desse pra ler, provavelmente eu vou estancar ali no meio da história e não vou conseguir ler de jeito nenhum. Eu também não gosto muito de biografias, então assim, tem uma ou outra assim muito pontuais que eu gosto e que eu super recomendo, mas assim, são raríssimas exceções, raríssimas. Então assim, se eu pegar um livro de biografia, provavelmente assim eu vou ficar com muita preguiça de ler, não vou ter interesse pela história, então assim, vou achar um saco e não vai pra frente. Então, definir o gênero literário que você gosta ajuda muito a você manter o foco. Demais, demais, demais. Então, assim, eu acho que é o ponto principal, assim, um ponto chave. Outra coisa que eu sempre falo pra todo mundo que me faz essa pergunta é defina o lugar onde você vai ler, o horário que você vai ler, porque isso conta muito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro ler à noite, sabe? Tipo, eu sou muito noturna, então eu troco o dia pela noite muito fácil. Mas tem pessoas que se for pegar um livro para ler na cama à noite vai ficar com sono, não vai conseguir focar. Então, defina o seu horário, né, de leitura. Eu gosto muito de ler pela manhã e gosto muito de ler à noite. Mas se eu pegar um livro para ler à tarde, eu não vou ter foco nenhum, 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 nenhum. Eu vou me perder no meio da história, vou ficar com sono. Então, assim, vai ser um desastre total. Então, à tarde é um horário que eu evito ler.
mas à noite eu já me sinto super tranquila, já consigo me focar, até para estudar mesmo. Eu gosto de estudar à noite, porque é o horário que eu mais estou ativa e que eu mais me concentro nas coisas. Então, veja o horário que você mais está concentrado para você ler. Outra coisa também que ajuda muito é a gente separar, sabe? Definir assim. Tem as minhas leituras que eu faço por obrigação mesmo, né? Por exemplo, no meu caso, eu tô lendo bastante livros e artigos por conta da graduação, da faculdade, né? Mas eu tenho muito definido na minha mente que livro de estudo é livro de estudo. Quando eu pego um dos meus livros da minha estante para eu ler, é o meu momento de descanso, é onde eu vou ali levar minha mente para outros lugares, para outros ambientes, sabe? Então, assim, é o meu momento de distração. Então é bom a gente definir isso para a leitura também não ficar muito cansativa, sabe? É bom a gente ter em mente, quando eu pegar um livro para ler, vai ser onde eu vou relaxar, vai ser onde eu vou, sabe, desestressar, eu vou focar ali naquela leitura e vou me teletransportar para a ambientação do livro. Isso ajuda muito, porque você deixa a sua mente fluir e você acaba se concentrando ali na história, se envolvendo com a história, com os personagens, enfim. Uma outra coisa que ajuda muito é você selecionar realmente o que você compra. E isso cai muito naquela primeira dica de você definir o seu gênero literário. Porque a gente que gosta de ler e que, enfim, né, gosta de comprar livros e ter, colecionar, enfim, a gente acaba às vezes comprando só porque tá na hype, né? Só porque tá muito na promoção às vezes. E às vezes você traz para casa um livro que não é a sua praia, não é o seu gênero. Então, assim, quando você for ler, não vai conseguir focar. Então, eu seleciono muito o que eu compro. Eu leio bastante sobre antes, sabe? Normalmente eu não gosto de entrar muito na história, mas eu procuro saber um pouco do que acontece no livro, sim, tá? Não tenho muitos livros hypados, tá? Tem algum outro aqui que mas é muito assim, muito pontual, sabe? Eu gosto de ter na minha estante livros que realmente eu gosto da história, que eu gosto de ler, que eu tô muito curiosa para saber sobre a história, sabe? Não caio nessa de comprar um livro só porque tá hypado, só porque todo mundo tá falando, porque às vezes é uma história que agrada as pessoas, mas não me agrada, sabe? Nem tudo que tá sendo lançado, nem tudo que tá aí na hype literária faz o meu gênero, sabe? Então, com o tempo a gente aprende a selecionar realmente o que a gente vai comprar e o que a gente vai ler. Então isso ajuda muito, porque quando você lê o que você gosta, você consegue focar. Então é algo que eu acho que é fundamental. Mas também, gente, tem uma coisa que acontece muito que a gente chama de ressaca literária. E sim, a ressaca literária existe. Então, às vezes você pega um livro para ler e você não consegue focar, você não consegue, sabe, se concentrar naquela história. E é muito difícil sair da ressaca literária. Realmente, quando você tá nessa ressaca literária, você não consegue ler nada, você não consegue focar em nada. Para você conseguir voltar e ter aquela paixão, aquele foco, aquele amor pela leitura, realmente, você tem que voltar lá na primeira dica e pegar um livro que realmente faça o seu gênero, para você conseguir ler e ficar curiosa sobre a história, sabe? Porque senão é muito difícil de sair dessa ressaca literária. Então, tudo acaba passando para aquela primeira dica. E, gente, uma outra coisa que eu acho muito bacana de se falar é que, assim, não se sintam pressionados quando vocês não conseguirem focar em ler um livro, sabe? Também tem muito isso do momento. Às vezes a gente pega um livro para ler e aquela história não fala com a gente naquele momento, sabe? O momento da nossa vida que a gente está passando, a nossa idade, enfim, são vários fatores. Então, às vezes, aquela história não conversa com a gente naquele momento. Então, você pode deixar o livro lá e depois de um tempo você tentar dar outra chance para aquela leitura. E aí, tipo, quando você começa a ler, você percebe que, tipo, você se apaixonou pela história. E realmente é isso, vai muito da fase da vida em que a gente está vivendo mesmo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu posso falar com vocês que realmente
tem muito a ver. E eu separei aqui 4 livros que aconteceu muito isso, sabe, comigo. Tipo, quando eu peguei pra ler, eu não consegui focar na história. Não é que eu não gostei, sabe? São livros bons, são livros excelentes e são livros que estão na minha lista de próximas leituras, porque vocês conhecem o meu lema, né? Que eu só mantenho na estante livros que realmente eu li, que eu quero muito ler. Então, assim, 90% dos meus livros estão lidos e relidos. Tem alguns que eu reli várias vezes já. Então, assim, eu tenho um compromisso comigo mesma de que eu preciso ler esses livros. Então, são 4 livros que estão selecionados para ser as minhas próximas leituras. Então, assim, o primeiro dele é um clássico, né? O primeiro deles é um clássico da literatura brasileira, que, tipo, não foi pra frente. É engraçado que eu amo clássicos, mas o momento da vida em que eu peguei pra ler esse livro não conversou, sabe? Foi um livro que não falou comigo na hora que eu peguei pra ler, que é Inocência. Ó, a minha versão é essa aqui, mais simplesinha mesmo. E esse livro aqui, gente, é um livro, é um clássico da literatura brasileira. Já vi muita gente falando bem desse livro. É um livro que é super indicado, assim, quando a gente está estudando para vestibulares, enfim. E eu não consegui, sabe, não fluiu. Eu li até a metade e abandonei a história. Mas eu não me desfiz porque eu realmente quero dar uma nova chance a esse livro. E ver o que ele tem pra mim agora, sabe? Foi um livro que eu comprei tem bastante tempo, ele é de 2016, e eu confesso que na época a história não me, sabe, não me atraiu em nada. Então vamos ver agora, depois de bastante tempo, a minha opinião sobre esse livro, tá? Vocês que me acompanham aqui vão ver aí no decorrer das minhas leituras, né? Quando eu fizer a releitura desse livro, eu conto pra vocês, tá? Devo fazer alguma dica de livro, algum vídeo falando se eu conseguir focar e terminar a leitura ou se realmente foi um livro que não conversou comigo, porque também tem muito isso. Às vezes você pega um livro pra ler e aquela história não conversa com você. Então você deixa um tempo, depois você dá outra chance, mas realmente você vê que não é a sua praia. Então, eu quero muito saber se esse livro aqui o que é que vai ser dele nos próximos tempos aí, quando eu for ler, tá? Então, Inocência foi o primeiro. O outro foi um livro que eu li, gente, praticamente até o fim, mas não sei porque eu não consegui terminar. É uma história fascinante, um livro que eu recomendo super para todo mundo. Se você gosta de romance, leia esse livro. Eu realmente não sei porque eu não consegui focar em terminar de ler esse livro. E é um dos meus compromissos literários para esse ano. Com fé em Deus eu vou terminar e eu quero fazer uma dica de livro para vocês, porque é um livro excelente, que é 1000 Dias em Veneza. Ó, esse livro aqui. Eu comprei também tem bastante tempo. Ele, inclusive, já oxidou até bastante. Ó, a diagramação. E a história de um casal, gente. É um livro baseado em fatos reais, tá? Então é uma história real. É um livro muito gostoso, muito, muito, muito mesmo de se ler. É uma história emocionante. Mas, assim, não sei porquê. Eu simplesmente não consegui. Eu julgo que seja realmente a fase, sabe? Eu não estava tão assim pra ler romances nessa época. E é um livro de 2015, olha. Eu li quase até o final, mas não consegui focar e terminar de ler até o fim. Então é uma das minhas promessas literárias aí pra esse ano. Eu quero muito ler e fazer dica de livro pra vocês. O outro foi um livro que, assim, eu não comprei, eu ganhei em algum dos meus aniversários. Eu não lembro que aniversário foi, mas também já tem bastante tempo. E que, assim, é um livro espetacular também, de uma temática muito interessante e de uma autora que, tipo, é bem conhecida e que muita gente gosta. Mas, assim, eu simplesmente não consegui ler até o final, não consegui focar, que é O Poder da Oração para Mulheres. Ó, esse livro aqui. É um livro muito gostoso, assim, de se ler, tem uma diagramação boa, ó. Mas realmente, assim, eu não consegui focar e terminar de ler.
que eu quero muito dar uma nova chance a ele pra ver mesmo aí qual que é desse livro. É um mistério pra mim, se realmente eu gostei da escrita da autora ou não, tá? Também tem isso, gente, tem muitos autores que, assim, não conversam com a gente, sabe? A escrita não agrada e o livro não vai pra frente. Então são coisas que a gente tem que saber identificar. E por último, foi um livro que, assim, comprei na minha adolescência, foi em 2011. E li também, assim, até mais da metade. Achei a história super interessante. É um livro bom, realmente. É um livro que as pessoas fazem muita resenha no YouTube. E que, assim, é uma história que eu gostei, mas não sei porque não consegui focar e terminar. E quero muito também terminar de ler, que é esse aqui, gente, ó. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu comprei nessa capa aqui, que na época vinha dizendo que era o livro de Bella e Edward de Crepúsculo. Então eu lembro que eu comprei ele na revista Avon. E ele, assim, O Morro dos Ventos Uivantes dispensa apresentações, não tem nem o que falar, né? É um livro que é, assim, muito querido de muita gente, mas não sei porquê. Pra mim, na época, não conversou comigo, sabe? Então eu não consegui focar, não consegui terminar de ler, acabei abandonando. E tanto tempo depois, agora eu quero fazer um projetinho aí e ler O Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, se vocês não leram e têm vontade de ler, que tal a gente ler juntos, hein? Pode ser, né? Pra gente se motivar aí, porque realmente foi uma história que eu fiquei assim meio, tipo, eu gostei, mas não consegui terminar a leitura. São personagens complicados, assim, né? Não sei, gente. Apesar de amar, mas eu também fiquei meio assim, dividida, na verdade. Uma história que me dividiu bastante. Eu não tive foco para terminar a leitura. Então, eu quero muito ler também aí esse ano ainda, pra dizer pra vocês o meu veredito final sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que minha dica tenha ajudado, né, vocês aí com a leitura, mas saibam que é normal a gente às vezes perder o foco mesmo. Enfim, né? Não existe muita regra. Eu sempre digo isso, não existe regra para leitura, tá? Leiam o que vocês gostarem, tá? Não é porque um livro tá na hype que todo mundo tem que ler, sabe? Definam o seu gênero literário, escolha um horário legal, sabe? Um dia da semana legal, que você não tenha muita coisa para fazer e sejam felizes. É isso aí. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho.